O Richard Rios hoje chegou na Europa, assim, como astro lá em Portugal. Ele vai assinar o contrato com o Benfica. É a contratação mais cara da história do Benfica, um volante. Chega, assim, ele tá muito badalado na Europa depois da Copa do Mundo de Clubes, depois do desempenho dele. E ele chegou, assim, com seguranças, muita mídia, torcedores do Benfica recepcionando ele. É uma contratação, obviamente, interessante. Acho que para ele é interessante jogar no Benfica, que pode ser uma porta de entrada também, até para outros clubes ainda maiores da Europa, né? Sim. Enfim, e negociação feia. Olha aí, ó, Sormani. Para ele é um negocião, né? Porque não é que é um negocião. Eu, sinceramente, entre Palmeiras e Benfica, eu prefiro o Palmeiras. Mas pro Palmeiras também, no fim, foi um bom negócio, né? Não, mas é que para ele, o futebol português é a porta para os grandes centros da Europa. Exato. Entendeu? Então, ele faz lá um estágio, vamos dizer assim, no Benfica, e depois ele pode pensar em Espanha, Inglaterra, Itália, alguma coisa assim, até mesmo a França. E a Alemanha, né? Mas entre Benfica e Palmeiras, gente, pelo amor de Deus, pô, não tem comparação. O Palmeiras entra em campeonatos aqui na América do Sul para ganhar tudo. O Benfica entra no campeonato da Champions League, o máximo que o Benfica pode chegar é nas quartas de final. Não passa disso. Não passa disso, entendeu? E o campeonato português é melancólico, né, gente? É melancólico, pelo amor de Deus. Então, não. Eu acho que do ponto de vista profissional, eu acho que ele está dando um passo atrás para tentar dar 2 para frente. Entendeu? É uma porta de entrada, é isso, né? Isso aí. Para outros clubes na Europa. E assim, pensando na escolha dele, óbvio, a Roma fez a proposta, não deu certo porque não chegou ao valor que o Palmeiras queria para venda. Mas entre a Roma e o Benfica, se você for pensar, eu gosto da Roma e acho que eu, Isabela, pensaria muito na questão de morar em Roma, que deve ser incrível. Mas Portugal também é um bom lugar para se morar. E acho que com o Benfica ele tem mais chances de estar numa Champions League, né? Então, não, o Benfica talvez seja joga Champions, joga. Tem mais chances do que a Roma de estar na Champions. E mais chances que a Roma. Porque lá na Itália você tem 3 times, né? Que são Juventus e Inter Milan. Tem a própria Atalanta, que tá indo bem. O Napoli, né? O Napoli, que é o atual campeão. O Roma tá lá embaixo. Não, eu já falei isso aqui uma vez, o PVC ficou bravo comigo. A Roma não é time grande na Itália. Não é. A Roma não é time grande na Itália. A Roma é time médio na Itália. O Totti é maior que a Roma, certo? O Totti é maior que a Roma? Ah, não. O Totti também é super valorizado. Ele era bonitinho, tal, bonitão. As mulheres adoravam. Os homens também achavam ele bonito. Eu também achava ele bonito. Ah, da seleção italiana teve uma época lá que era book de modelos, né? Exatamente. Mas, vou te contar um bastidor aqui meu. Eu era bem novinha lá em 2014 e fui fazer novinha, mochilão. Pela Europa. E aí eu fui pra Roma. E aí, sem querer, tava lá, ia ter no dia mesmo. Estavam vendendo ingresso pro jogo e tal. Ia ter Roma e Inter de Milão. Lá no Estádio Olímpico. Eu falei, quer saber, eu vou. Tava sozinha. De ingresso? Comprei. Tava sozinha, cheguei lá. Nem sei como que eu cheguei, mas cheguei. Fui só seguindo os torcedores e tal. Foi 3-2, 3 gols do Totti. Não, o Totti foi um belíssimo centroavante. Mas quando você pega a relação dos atacantes, né? Os maiores jogadores da Itália. Dessa década, por exemplo, desse século. Você não coloca o Totti. Coloca. Do século? Ele é um jogador que eu acho que ele jogou mais na Roma do que na seleção da Itália. Por isso que você pode ter essa percepção. Ele foi campeão em 2006, né, com a Itália? Foi, mas ele não foi protagonista. Não. Foi bem longe. O melhor jogador da Copa foi o Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro. Zagueiraço. Zagueiro. Já falei o seguinte. Toda a Copa do Mundo que a Itália ganhou, o Brasil podia ter sido campeão. Presta atenção. 2006. 82. 82. 2 seleções muito boas, 38, né? 34 ou 38. Não lembro se 34 foi na Itália, 38 foi na França ou vice-versa. Bom, entendeu? Palmeiras vendeu o Richard Rios, já tá lá na Europa. E é muito interessante, a gente estava falando sobre os valores de negociação. A gente preparou uma arte para mostrar as negociações mais valiosas da história do Palmeiras. A gente colocou os 6 primeiros nomes porque são todos vendas acima, né, de 30 milhões para cima, 30 milhões de euros. Então, dá uma olhada. E o que é curioso a gente notar, são todas vendas recentes, né? Para começar,
Tem o Estevão, né, que acabou de ir para o Chelsea, 61,5 milhões de euros essa venda do Palmeiras. O Endrick, 60 milhões de euros. O Vitor Reis, para mim, talvez seja o que mais me chame a atenção, porque ele é um zagueiro. E ele foi vendido por 35 milhões de euros. Todas vendas recentes. A mais antiga foi a do Gabriel Jesus, que nem é tão antiga assim, que foi para o Manchester City por 32 milhões de euros. Aí vem o Richard Rios, que é o único desses nomes na lista que não é formado na base do clube. Os outros foram formados na base do Palmeiras. 30 milhões de euros para o Benfica, como eu já disse, a maior compra da história do Benfica. E aí vem o Luiz Guilherme por 30 milhões de euros, que foi para o West Ham. Chama atenção, né? Esse número aí. Tem muitos nomes da geração do bilhão do Palmeiras, né? Luiz Guilherme, Vitor Reis, Endrick e Estevão. Realmente uma geração de bilhão, né? Realmente. O Palmeiras, ele vendeu muito bem o Estevão, né? E o Estevão já vinha recebendo proposta desde os 15 anos de idade. É um atleta que vem chamando muita atenção dos jogos da base do Palmeiras. O Palmeiras tentou blindar ele de todas as maneiras. E mostra que o João Paulo vem fazendo um grande trabalho na base do Palmeiras, né? Desculpa. Claro, não. Perdão. Não, eu tô só... Deu 250 milhões de euros, é isso? Tô somando aqui. Aí... 250. Aí. Foi. Aí, 250 milhões de euros. Dá 1,5 bilhão. É isso? Tá certo a minha conta? Vou fazer a conta aqui, mas eu acho que você tem razão. Só a título de curiosidade, o próximo nome dessa lista é o Danilo, que foi vendido por 20 milhões de euros para o Nottingham Forest, que seria o 7º nome dessa lista. Por quanto? 20 milhões de euros. Então dá 270 milhões de euros. 270. Dos 6 nomes, 4 são da geração do bilhão, né? Que foram formados com o João Paulo. Mostra a capacidade do Palmeiras também de trazer esses jogadores, né? O Estevão era do Cruzeiro, o Endrick foi mandado embora da base de São Paulo. É um absurdo. O Luiz Guilherme, eu não sei de onde veio, mas também mostra que a captação do Palmeiras é muito bem feita. E aí é o seguinte, né? Esse valor, só se você somar Endrick e Luiz Guilherme, não, Endrick e Estevão, pagariam as dívidas de curto prazo de São Paulo, Santos e Corinthians. Se você somar a venda dos dois, pagaria a dívida de curto prazo. Praticamente quitaria a dívida dos clubes. Então mostra que quando você tem um trabalho sério e um trabalho eficaz que valoriza a base e que você dá oportunidade a um projeto de carreira, as coisas vão acontecendo. O Estevão não seria vendido por 60 milhões de euros se ele só jogasse 8, 10 jogos. Como o Matheus Alves. Como o Matheus Alves. Eu não estou comparando, tá? São jogadores... Não, mas é pertinente essa lembrança. Né? Claro. Olha, eu fiz a conta aqui. Dá 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600. Nossa. O Palmeiras vendeu jogadores a partir de 2014, é isso que a gente tá lembrando aí? O Danilo foi vendido quando? Não, o Danilo foi vendido 2020... agora, 2022, Nessa década. O Gabriel Jesus foi... 2016. 16. O único Gabriel que Jesus, é da década passada é o Gabriel Jesus. E o que você tem que colocar aí, porque faz parte... ele antecede um pouco a geração do bilhão, mas ele já faz parte desse novo projeto do Palmeiras de valorização da base. Sim. Que começa com o Alexandre Matos, isso mesmo. quando chega pro Paulo Nobre e fala assim, que nós precisamos investir na base. E aí eles vão lá e eles fazem o quê? Eles contratam o João Paulo Sampaio. Entendeu? O resto é história, todo mundo sabe o que aconteceu. Entendeu? Endrick, o Estevão, quem é o outro caboclo ali? Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme. O Joãozinho tá me soprando aqui. O Gabriel Jesus chega no Manchester City em janeiro de 2017, mas a compra foi concluída em 2016. Quer dizer, e o Gabriel sai por 30 milhões, certo? Acho que 30 milhões. 27 milhões milhões de libras, o que dá mais ou menos 30 milhões de euros. Ó, brincando, o Palmeiras, nessas vendas, bate quase que 2 bilhões. 2 bilhões. Agora gasta bastante também, né? Só agora... É meio bilhão. Nesse ano gastou... Nesse ano mas nos saiu outros anos também gastou, também né? gastou, mas esse ano acho que saiu mais da curva, né? Normalmente. Esse ano saiu mais da curva. O Palmeiras não... Aí, ó. Os molequinhos da base. Todos Quem que é o 15 na ali? seleção. 15 e o 5. O César, Figueiredo, Felipe Jack e Luiz Guilherme Endrick. Cara, olha que loucura. O Palmeiras vende tão bem que o Felipe Jack não foi aproveitado na base.
não foi aproveitado no profissional. Ele foi para o Como da Itália, que é o Cesc Fábregas, que é treinador. E aí fizeram uma negociação e eu acho que o Palmeiras vai, com obrigação de compra, conseguiu 10 ou 15 milhões de euros pelo Felipe Jack, que nem jogou. O Joãozinho tá falando que ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Fato. Muito jogador. Não, essa geração do Palmeiras... Mas aí passa também por um trabalho de base que tem sido feito como... Tanto que o Corinthians queria levar na época do Augusto Melo. O Corinthians tentou pegar o João Paulo Sampaio, fez uma proposta para ele, maior do que ele ganha no Palmeiras. Eu falei, não. Ô, senhor Mãe, pra você ter uma noção, o João Paulo teve uma proposta para ser CEO do Bahia. E a Leila falou, não, você vai ficar, eu cubro a proposta. O Flamengo tentou tirar. O Flamengo tentou tirar ele, né? Então... Exatamente. O Joãozinho tá soprando aqui pra mim que o Felipe Jack, ele se naturalizou italiano e tá jogando na seleção de base da Itália. Também. Ou seja, um jogador também de alta qualidade que a gente nem conhece muito, não viu jogar aqui no profissional. É Jack igual o Jack, o Estripador? Felipe Jack? Jack, eu acho que é... Acho que sim, acho que sim. Mas é isso, né? O Palmeiras realmente tem vendido muito bem as suas crias. Olha aí, 32 milhões de euros, o Gabriel Jesus. Realmente valores muito altos e é o que os rivais não têm conseguido fazer por conta da saúde financeira dos clubes, né? E o mais impressionante é o Richard Rios, né? Que é um jogador que, como a gente falou no programa que eu vim passado, é da base do Flamengo, que pega ele do futsal da Colômbia, e aí vai para o Guarani. E o Palmeiras tem um superávit, um lucro de quase 1000% com a venda dele. Então, assim, mostra que também não é um jogador que veio da base, mas consegue valorizar. O Palmeiras hoje é uma vitrine, né, seu irmão? Ele tá no Flamengo e ninguém teve lá um olho clínico que fala assim, esse cara é bom, segura. Não, veio lá, o Guarani foi lá, pegou o jogador, o Palmeiras foi lá e comprou ele. Sim. Entendeu? Sim. Quer dizer, além de ter uma base forte, quem está prospectando o mercado faz muito bem essa tarefa. O faz muito bem. Porque pegou o Richard Rios, pegou o Rômulo não deu certo, mas não significa que é carta fora do baralho. Ele pode voltar do Ceará. Olha o Richard Rios aí com a camisa do Flamengo. O Ser Capivara tá falando, repito, o Estevão custou 34 milhões de euros fixos, 23 milhões em possíveis bônus. É isso, mas é que a gente colocou os valores absolutos das negociações. Mas será que ele atingiu esses bônus? Porque já faz sempre que ele tá na Europa. Não, esse é o Estevão. Não, tô confundindo com o Gabriel Jesus. Não. Esse é o Estevão, exatamente. Mas, enfim, é um valor alto de qualquer forma e o valor absoluto da negociação é um valor altíssimo. O Richard Rios foi um baita de um negócio que o Palmeiras fez, né? Valorização de mais de 200% em cima do jogador.